Então, pessoal, veja bem, nós já discutimos isso antes e eu, por exemplo, eu tenho uma convicção de que a ignorância, né, tanto para o bem quanto para o mal, né, ela é a responsável, a falta dessa consciência do bem permite o mal, né? E também a falta de consciência do mal, de saber o que é errado, o que é ruim para nós, etc. e tal. Ou seja, a ausência de virtudes desenvolvidas em nós que alimentam a nossa consciência do existir, para que existir, porque existir aquela relação socratiana, né, socrática, que a gente falou anteriormente, né? Pensar o bem para viver bem. Né? Porque quando você pensa o bem, vive bem, você se relaciona com tudo em sua volta de maneira harmônica. Quando se pensa o mal e vive-se mal, consequentemente, você não tem uma relação de harmonia. Então, recorrer a meios externos como drogas é de fato agir por ignorância do bem ou do mal, tá? Eu penso dessa maneira: se você quer influenciar alguém fazendo uso em você de drogas para de repente viajar num plano astral físico, né? Psicoticamente, influenciando as pessoas, igual eu tenho visto aí o pessoal fazer uso de hipnose grupal, hipnose individual, o pessoal fazer uso aí de falar em línguas estranhas, né, para induzir digamos aí, a exaltação de si próprio, a autoafirmação ou afirmação grupal de poder espiritual e assim por diante, é um erro da pessoa, né? A gente não peca por ser honesto no bem, a gente peca por ser desonesto, não é? Então, nós temos que aprender a avaliar o que é pensar bem para viver bem nas outras pessoas e em nós também. Porque quando nós aprendemos a discernir o que é errado do que é certo, do que é o bem do que é o mal, nós já não somos mais atingidos por isso, entendeu? Então, naquele tempo, a inocência dada pela ignorância era muito alta, né? Era muito, enormemente. As pessoas eram praticamente escravas, né, desses sentimentos de dependência. Bem, então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, né, prosseguindo aí, evoluindo no contexto aí das religiões quanto à nossa história, né? Então, nós podemos dizer que as grandes civilizações que surgiram aí no período chamado de Antiguidade, né? Que antes nós tínhamos a pré-história, né? Isso já começa a fazer parte do período histórico chamado de Antiguidade, que é a história em si. Essas civilizações, né? Elas foram as grandes percussoras de culturas, né? E um patrimônio inegável, né? Que hoje nós conhecemos. Porque o oceano do conhecimento está aí. Só não bebe quem não quer, né? Então, se negar a beber deste oceano do conhecimento é se condenar a morrer de sede aí, de frente para esse manancial aí, entendeu?
morrer de sede aí no deserto da ignorância. Então, estas grandes civilizações, elas surgiram, de um modo geral, por causa das tribos nômades, né, que só se estabeleceram aí em um determinado local, onde teriam condições de desenvolver a agricultura. Na verdade, isso aí nós já concordamos, já falamos sobre, né? Se você olhar no mapa, as grandes civilizações, todas elas foram fundadas, iniciaram-se nesses verdadeiros jardins do Éden, né? Bom, então assim surgiram as primeiras aldeias organizadas, né? Onde ainda de forma primitiva a religião ela subsistia, né? Tanto num sentimento primitivo, em necessidades primitivas, quanto na intelectualidade primitiva, ok? Então, surgiram aí as primeiras aldeias organizadas e as primeiras cidades, né? Dando início aí às grandes civilizações. Tem uma diferença enorme entre aldeia e cidade. Aldeia, nós digamos que seja pré-civilizatório, né? Porque existe um assentamento, existe um pertencimento à terra, existe uma exploração, né? Uma certa produção. Uma cidade, nós estamos num nível mais elevado, onde nós evoluímos em vários sentidos, tanto da parte de subsistência e produção, quanto na parte de normas e regras sociais. Porque é o que nós falamos anteriormente, as necessidades primárias, elas se ampliaram, se amplificaram, portanto, regras são necessárias. Essas civilizações, elas surgiram aí por volta do 4º milênio antes de Cristo. Eu já vou logo falando, porque eu já estou vendo que tem pessoas falando sobre a questão de datação, tempo. Nós vamos chegar nesse tema em si com a pergunta feita de maneira mais objetiva, ok? Então, nós utilizamos aí essa questão de antes de Cristo, depois de Cristo, porque Jesus Cristo é o marco referencial, né? O nascimento de Jesus Cristo, o acontecimento do Jesus Cristo, historicamente, é o marco inicial da contagem do tempo, né? Positivo, ok? Depois nós vamos falar mais sobre essa questão dos calendários, dos tempos, etc. e tal. Bom, então, por volta do 4º milênio antes de Cristo, que essas civilizações surgiram, ok? Com a característica principal de terem aí desenvolvido, né, de terem se desenvolvido aí às margens de rios importantes, como o rio Tigre, o Eufrates, o Nilo, o Indo, né, o Huanghe ou o Rio Amarelo, tá? Eu estou vendo aqui, já tem perguntas aí que são interessantes até a gente dar uma paradinha na fala e respondê-las, né? É uma pergunta que eu sempre escuto, né? E faço questão de respondê-las na minha concepção. Por que por exemplo, aqui está uma pergunta aqui interessante que está fazendo aqui, que é justamente sobre a questão, quando se fala de história, se dá ênfase, fala-se sobre grandes civilizações, se dá ênfase somente a civilizações ocorridas nesta região. Isso é fácil de responder, basta apenas que façamos o uso do bom senso, né? Vamos levar essa resposta nos localizando geograficamente dentro do globo terrestre. Se nós começarmos a estudar a história, por exemplo, das civilizações das Américas, por exemplo, nós vamos estar disparadamente em relação tempo e espaço
comparando civilizações com bastante diferença, né, em evolução, em todos os aspectos, né? Agora, a pergunta é bastante interessante porque nos leva ao pensar o porquê dessas diferenças. Porque enquanto eu estou nas Américas, por exemplo, com povos, não, civilizações com aldeias, né, com tribos, etc., e lá nessas regiões do Oriente, Europa, Ásia, eu já estou com civilizações, com cidades montadas. Então, essa pergunta já responde ao questionamento porquê do estudo lá. Começar-se o estudo, se basear no estudo em relação a civilizações dessas regiões, né? Porque as outras regiões, elas foram colonizadas, né? Existia um retardo, um atraso enorme em relação à evolução, principalmente intelectual, entre Muito esses bem, povos. então, nesta questão especificamente aí dessa relação tempo e história entre os povos, né, e essa questão da civilização, nós já vamos deixar então para a próxima videoconferência, que o nosso tempo já está se esgotando, né? Quer dizer, está se esgotando, não, já se esgotou. Então, vamos deixar uma questão aqui bem interessante, que vai nos fazer pensar aí para a próxima a gente ter uma argumentação, né, melhor, né? Se existe, né, que existe ainda, né, uma diferença gritante com relação à consciência, nós estamos falando de religião, tá? É lógico que todas as outras coisas estão agregadas, estão linkadas, estão interligadas, né? Porque um povo, né, uma nação, uma raça, né, consciente, muito mais consciente, ela tem toda uma relação com o seu bem-estar material, ok? É bem recíproco isso. Basta compararmos o Brasil com a Suécia, com outros países aí que são considerados no ranking, né, das pesquisas e da análise do bem viver, né, que nós encontramos aí diferenças gritantes. Então fica aí para a próxima videoconferência essa questão, né, o porquê disso, o que causa esse atraso, né? Não é o que causa o atraso, é porquê desse atraso, quais são as justificativas desse atraso. Somos todos homens, né? Religiosamente todos somos nascemos, né, segundo o mesmo princípio, da mesma forma, simples e ignorante. Talvez a resposta esteja justamente nessa questão, simples e ignorante, né? E como é que isso tem alguma coisa a ver com o homem aparecer nas Américas? Como que ele surgiu? Ele foi construído nas Américas, né? Porque depois, quando nós entrarmos aí nas religiões especificamente, nós vamos começar a escutar, a analisar a visão destas religiões com relação a isto. Então, vai haver conflitos. Então, é importante que a gente amplifique a nossa capacidade de compreensão para se evitar o julgamento, né? E tentar entender o porquê que o outro pensa dessa maneira.